Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, acabei de pegar uma chuvinha ali, tá fazendo compras, eu e a Bia, peguei uma chuva, mas teve algumas perguntas durante as compras, vou fazendo as compras e respondendo dúvidas da galera. Eu vi muita gente preocupada com possível confisco do governo federal da poupança ou da sua, vamos dizer assim, dos seus investimentos. Muita gente preocupada com isso porque aconteceu em 1990, durante o governo Collor, e de lá para cá, é claro, muita coisa mudou, mas eu resolvi bater um papo para vocês sobre isso, para vocês entenderem porque eu não me preocupo com isso. Primeiro, a situação de 1990. Em 1989, a gente vinha de uma inflação de mais de 1.700% ao ano. A inflação desse ano, 2022, 5,6% é a estimativa de fechar o ano. Muito diferente, 1.700 para 5%. Então, não precisa de nada muito bruto ou para poder controlar a inflação. Naquele momento, a ministra da Economia, uma economista, Zélia Cardoso de Mello, criou esse plano Collor que confiscava a poupança, tudo aquilo que tinha mais de 50 mil cruzados, cruzeiros, eu não lembro exato que moeda era. Nessa época eu tinha 13 aninhos apenas, mas eu sabia porque meu pai sofreu com isso. Aquilo literalmente foi um assassinato financeiro para muita gente que guardava o dinheiro na poupança. Porque nessas taxas de inflação tão altas, a conta do banco ela rendia diariamente, igual rende hoje essas contas digitais, rendia diariamente a conta do banco. Por isso que até então, naquela época, por isso que surgiu o nome conta corrente, para poder ir girando e aumentava diariamente, rendia a inflação do dia anterior. O salário mínimo era ajustado mês a mês. Hoje a gente ajusta salário mínimo ano a ano. Naquela época era mês a mês. Gente, era coisa de louco. Aí foi extremamente radical a ministra da Economia e bloqueou a poupança. Caso hoje a gente tivesse naquele cenário e isso acontecesse, você investindo em fundos imobiliários, você investindo em ações, você investindo em CDBs de bancos, isso ia acontecer com você? Não. Ia acontecer com quem investe na poupança. Primeiro, se você está investindo em ações, você não tem dinheiro. Você tem ações de uma determinada empresa. Dinheiro você não tem. Essas ações valem alguma coisa. Mas o governo não consegue confiscar essas ações suas. Não é dinheiro. Então você tem ações. Se você tem cota de fundos imobiliários, você tem cotas de fundos imobiliários. Você não tem dinheiro. Se você vender essas cotas de fundos imobiliários, que são pequenos tijolinhos de um prédio, pequenos pedaços de uma dívida de CRIs, se você vender, aí sim você tem dinheiro. Mas você não vendendo, o governo não tem como confiscar, porque eles são ativos lá, diferente da poupança. Então, se acontecesse aquilo hoje, quem investe em fundos imobiliários ia estar muito tranquilo. Quem investe em ações ia estar muito tranquilo. Não ia fazer diferença nenhuma. Quem investe na poupança poderia ter uma dor de cabeça. Para vocês terem uma ideia, esses 50 mil que era a taxa, equivaleria na época, aproximadamente, 20 mil dólares. Então, era como se fosse hoje pegar a poupança, só que tem mais de 100 mil reais. Normalmente prejudicou aquelas pessoas do tipo assim, venderam o imóvel e ia comprar outro imóvel, aí o dinheiro estava na conta e confiscou. Aconteceu com alguns conhecidos, na época meu pai era caminhoneiro, vendia caminhão, aí ia comprar um caminhão novo, melhor, mais novo, e confiscou. Isso foi um problema muito sério na época. Entenderam? Porque não, se acontecer, você está investindo em fundos imobiliários, em ações, você não precisa se preocupar, entendeu isso? Agora vamos dizer porque eu acho que não vai acontecer agora. Primeiro, nós estamos numa economia muito mais estável, porque quando estava botando economistas para resolver o problema da nossa inflação, colocou lá um sociólogo, conhecido como Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente do Brasil, colocou ele como ministro da Economia. Não sei se era Ministério da Fazenda ou Ministro da Economia, se alguém lembrar, coloca aí para mim, eu não fiz a consulta. Esse sociólogo viu que a inflação no Brasil era um comportamento, não era problema de economia, porque o Brasil fazia girar muito bem o dinheiro
e tinha boas fábricas, boas empresas, então era pessoal que estava acostumando a sempre ajustar os preços. Aí, nesse problema, com isso, o Fernando Henrique mudou, fez uma transição de uma moeda que a gente estava, o Cruzeiro, para o real, através da URV, e com isso ele conseguiu controlar a inflação. De lá para cá, o Brasil, muita gente não lembra, isso aconteceu em 1994, no finalzinho de... finalzinho de 93, o real mesmo foi lançado em maio de 94, mas a URV de transação começou a ser utilizada no início de 1993, e em 1994 veio a nova moeda real, e com isso estabilizou a economia. Inclusive a gente chegou a ter deflação logo de cara, que o real tinha quase uma paridade com o dólar. Chegou um tempo que o real estava valendo 86 centavos de dólar, eu lembro disso, estava realmente, só que algumas outras coisas a gente foi penalizados. De lá para cá a gente tem uma economia bem estável. Então, e sem falar que mudou a legislação, porque aquilo que foi feito de confisco de poupança hoje é proibido. Hoje não pode acontecer. Isso não pode ser feito pelo governo federal. Ah, Kiko, mas o governo federal pode amanhã enfiar uma caneta e fazer isso? Pode. Mas hoje está proibido na legislação atual. Ele tem que mudar a legislação para poder fazer isso. E mudar a legislação, vocês sabem que exige um trâmite, existe uma série de coisas para acontecer. Então, de modo geral, o que eu digo para vocês? Cuidado com essas informações erradas. Primeiro, você investe em ações e fundos imobiliários, que são a maioria do pessoal que me segue, tem carteiras com foco previdenciário nisso. Ou tesouro direto também. Não vai fazer isso. Não vai ter esse confisco. Se tiver, vai ser lá da poupança. Se tiver, mas a legislação hoje não deixa. Então, pessoal, espero que tenha tranquilizado vocês, espero que vocês tenham ficado bem calmos em relação a isso e que vamos para frente, bola para frente, continue investindo. Vai passar, até você chegar na sua aposentadoria, vai passar vários governos. Desde quando eu invisto, tudo bem que voltou mas já foram 4 presidentes diferentes. E tenho certeza que na sua história de como investidor, você ainda vai passar por mais e mais presidentes diferentes. Então, muita calma, continue a sua estratégia, continue fazendo seus investimentos. Eu invisto em renda fixa, eu invisto em tesouro direto, eu invisto em FIIs, invisto em ações. Eu tenho um pouco de dinheiro dolarizado, mas é pouca coisa. Criptomoeda também é menos pouca coisa, mas de bem diversificada a minha carteira, mas eu sigo a minha estratégia independente de quem for o presidente do Brasil. Ah, mas o tal vai me atrapalhar, o tal vai te atrapalhar. Vai! Mas siga a sua estratégia. Com 20 anos de investimento, você vai olhar para trás e vai rir, lembrar o tanto que você estava sendo inocente com essa preocupação. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.